Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, ou seja, conversando Espiritismo, conversando sobre a religião espírita. Hoje, que é dia 10 de abril de 2022, é o mês em que no mundo inteiro comemora-se os 165 aniversário do livro básico do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, que pode-se dizer que é a síntese do conhecimento universal, publicado a 18 de abril de 1857, em Paris, a capital da França, ou seja, século XIX, 1857. E então, hoje nós, prestando essa homenagem, escolhemos um tema sobre a mediunidade e mostramos aqui, baseado nas pesquisas, que consultando a Bíblia, porque a mediunidade está na Bíblia, o Espiritismo está na Bíblia, o Espiritismo na Bíblia não tem o nome Espiritismo, mas os fenômenos espíritas, os princípios, as bases do Espiritismo estão na Bíblia. Deus, o Espírito, a imortalidade da alma, a manifestação dos espíritos, a reencarnação, a lei de causa e efeito, lei do karma, a lei das provas e das expiações e também a pluralidade dos mundos habitados. Quem mostrou isso foi Jesus, dizendo que na casa de meu Pai há muitas moradas. As moradas são os mundos, os planetas, são as galáxias, que são viveiros de mundos. E os mundos são viveiros de espíritos. Esses princípios todos estão na Bíblia. E então nós recorremos aqui a um texto que é de Jeová, que era o Deus dos antigos hebreus, Jeová, que dava lições sobre as diversas formas de mediunidade. Onde está isso? Na Bíblia. Vamos ler um pequeno texto. Jeová, ou Yahvé, era o Deus de Israel. Como já vimos anteriormente, era o espírito guia, era o protetor espiritual dos israelitas, do povo hebreu. Ora, para os povos antigos, os espíritos eram deuses, e o Deus de cada povo era a divindade suprema. Isto é o que está na história. Esse é o motivo pelo qual Jeová se apresentava ao seu povo, os israelitas, como se fosse o próprio Deus, Jeová. E como se apresentava ele? Como Jeová se apresentava? Através da mediunidade. Mediunidade, ensinando aos homens rudes daquela época, daquele tempo, as verdades espirituais que deveriam frutificar no futuro. E Jeová se comunicava através de quem? Qual médium? Que os espíritos se comunicam através de médium. Jeová era tido como o Deus deles, mas Jeová era o guia espiritual, não era Deus o criador do universo, que Deus nunca se comunicou com ninguém, nem se comunica. Deus é como diz o Livro dos Espíritos, que Kardec faz a primeira pergunta no Livro dos Espíritos: o que é Deus? E os espíritos superiores respondem: Deus é a inteligência suprema do universo e causa primária de tudo e de todas as coisas. Esse é Deus. Logo, Deus não tem configuração humana, não tem configuração com o homem, logo não se comunica. Ele tem os emissários, que são os messias do universo, os espíritos superiores. Aí diz aqui: é por isso que encontramos nas páginas da Bíblia não só o relato de fenômenos espíritas ocorrido com o povo hebreu, mas também ensinamentos elevados e claros
sobre médiuns, mediunidade e fenômenos de aparições de espírito. A Bíblia é um verdadeiro celeiro, é um arquivo desses fenômenos espíritas. E logo após os episódios que acabamos de relatar, com fenômenos de materialização e de comunicações que estão na Bíblia. E diz mais, a Bíblia está cheia desses ensinos. É um arquivo que só não veio os cegos e os fanáticos. Aí não veio. Ou os que não querem ver. Basta o leitor, qualquer que seja ele, ler a Bíblia de qualquer tradução católica, protestante, João Ferreira de Almeida, qualquer uma Bíblia, e ver lá no livro os números. Me parece que é o terceiro livro de Moisés, o Gênesis, Êxodo, Número, é o terceiro livro de Moisés, no Pentateuco de Moisés, que é Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, é o Pentateuco de Moisés. E no terceiro livro está escrito lá, capítulo 12, Número capítulo 12. Pode ler todo o capítulo ou apenas alguns versículos 5 a 8. Está lá para consulta. Neste versículo, Jeová dá aos hebreus uma das lições que só muito mais tarde apareceria de novo. Mas então, no livro dos Médiuns de Allan Kardec ressuscita esse texto bíblico. Vejamos o que é que está lá no texto bíblico. Miriam e Arão falavam mal de Moisés, porque Moisés arrumou uma namorada naquela época, que era negra. Mas isso desagradou a Jeová. Jeová não gostou, porque Moisés descumpriu as leis e arrumou uma namorada negra. E vamos à frente. Ora, Jeová não gostou disso e de repente desceu do céu, desceu das nuvens, para passar um carão em Moisés, repreender Moisés e a sua namorada. Descer das nuvens é materializar-se, é uma materialização. Descer das nuvens, pois a nuvem é simplesmente, na visão espírita, as nuvens que se formavam na hora da materialização dos espíritos, naquela época, porque Moisés era médium, ele era médium de materialização, além de ser médium psicógrafo, de escrever, porque o próprio Moisés, pela mediunidade, recebeu Jeová, o guia espiritual, que dava o nome de Deus, para o povo acreditar, e considerar e obedecer à lei de Moisés. Ele se apresentava a Moisés pela mediunidade de quê? De vidência de Moisés, e escreveu as tábuas da lei, os 10 mandamentos, através da psicografia de Moisés. Porque os espíritos não se comunicam sem médium, e Moisés era médium também. Aí diz, as nuvens simplesmente eram o que? Ectoplasma, fluido, como o Espiritismo explica, fluido, em forma de nuvem. E nesse meio aparecia a figura de Moisés, aliás, a figura de Jeová, que era o Espírito, não era a figura de Deus, que Deus não tem configuração humana. E Jeová, que era o guia espiritual, também tinha um nome, segundo a Bíblia, tinha o nome de Elohim, ou Melquisedeque. Era um espírito só, chamado Jeová, mas que tinha mais 2 nomes, Elohim e Melquisedeque. Está na Bíblia, não é invenção do Espiritismo. E continuamos aqui, ainda nessa questão de mediunidade, mostrando que Moisés era a maior autoridade em mediunidade naquela época. Em mediunidade. E aproveitamos o ensejo também para dizer que, voltando para a época de Jesus, a maior autoridade na época de Jesus em mediunidade era Paulo. Tanto que Paulo
está na Epístola aos Coríntios. Paulo ensinava aos demais apóstolos como fazer sessão mediúnica, que Paulo era uma autoridade em sessão mediúnica. E Paulo dizia então que quando fosse receber os Espíritos na Igreja do Caminho, depois do Calvário, os apóstolos faziam, os discípulos faziam reuniões mediúnicas, para um escrevia, outro falava, atuado pelos Espíritos. E quem guiava, que era uma autoridade na mediunidade, era Paulo, dizendo que nas sessões de mediunidade, os médiuns deviam receber um espírito de cada vez, para não receberem vários médiuns ao mesmo tempo espírito e não tumultuar, não criar confusão na sessão de mediunidade. Uma autoridade, e a outra autoridade, grande autoridade naquela época, era também João, o evangelista, que está lá no capítulo 4, ou no capítulo 5 do Evangelho de João, João dizendo que quando fosse receber os Espíritos, quem era que ia receber os Espíritos? Os médiuns. Tivesse cuidado, antes de tudo, para verificar se o Espírito que estava se comunicando vinha da parte de Deus. Olha aí, vinha da parte de Deus. Então era outro especialista, outra autoridade em mediunidade. Está aí. Então Moisés era uma autoridade em mediunidade. E também o Jeová, que tinha cuidado de Moisés. E Moisés era o médium de Jeová. Jeová se comunicava por ele, zelava por Moisés. É o que está na Bíblia. O Espiritismo não criou nada, está tudo na Bíblia. Aí então nós vemos aqui que Moisés não gostou, aliás, retificando, Jeová não gostou porque Moisés, seu médium, seu instrumento mediúnico, arrumou uma namorada negra naquela época e ele não gostou. Apresentou-se nas nuvens, chama-se materialização, materializou-se e passou um carão em Moisés e na sua companheira, na sua namorada. É o que está, então, na Bíblia. E então nós vemos aqui que a Bíblia é um livro mediúnico. Os profetas eram médiuns, porque profeta não profetiza dele, é como diz a Bíblia. Sempre são os espíritos que se comunicam e passam as revelações para a humanidade através de quem? Dos profetas. Os profetas hebreus, os profetas da época de Jesus, todos eram médiuns. E todo profeta é médium. E então, na pesquisa que nós encontramos aqui, diz que 5 formas de mediunidade figuram na Bíblia. A mediunidade de vidência, a mediunidade de desprendimento sonambúlico, as pessoas se dormem e saem do corpo, cochilam, a alma sai e visita e aparece em outros lugares. Terceiro, materialização de espíritos. Moisés era médium e mais 70 sábios faziam sessões de mediunidade e de materialização. Está onde? Lá no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis. Se não me falha a memória, é no capítulo 23 por diante, que esse espírito, ou vários espíritos, se formavam na nuvem e desciam para se comunicar com Abraão. Está na Bíblia. O Espiritismo apenas explica, mas não criou nada. Como o apóstolo Paulo, também, a voz direta, como Paulo explica, os médios auditivos, também está na Bíblia, o próprio Jeová ensinava a mediunidade e Paulo ensinava como receber, fazer sessões mediúnicas. E então nós hoje encerramos o programa Encontro com o Espiritismo e é Jeová ensinando a mediunidade. Muita paz para todos.